Natal no X. Bacana? Então, gente, 10 horas e 17 minutinhos, a gente vai iniciar aqui a nossa entrevista de hoje. Você lembra do ChatGPT, Edivan Martins? É uma realidade, né? É. Sem dúvida, né? Quem não Boa utiliza demais. hoje o ChatGPT, né? Se utilizar bonitinho, direitinho ali, a gente fica até impressionado às vezes, né, com as respostas. Mas é uma realidade, sim, cada vez mais presente, né, na nossa vida, na vida dos brasileiros e principalmente, gente, no mercado de trabalho, né? Às vezes a pessoa utiliza justamente para isso, né, para te ajudar ali no dia a dia, no mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, gente, advogados e o meio jurídico ganham também, né, uma ferramenta importante para a execução de ações, petições e uma série de atividades visando facilitar, sim, né, agilizar até mesmo o trabalho de advogados. E aí, para a gente entender um pouquinho mais dessa nova realidade, né, não só do chat GPT, mas de inteligências artificiais como um todo, a gente está recebendo a partir de agora o professor da UFRN, constitucionalista, advogado do nosso Rio Grande do Norte, doutor Eric Pereira, porque eu sempre digo isso quando ele aparece conosco aqui, quando a gente tem uma dúvida, quando a gente precisa de esclarecimento sobre o meio jurídico, com certeza o doutor Eric está aqui para nos ajudar. Ele ministrou recentemente, gente, uma palestra sobre o tema. E aí, como a gente não é besta, a gente quer sim entender um pouco mais sobre como juntar uma coisa na outra, facilitar a vida dos advogados e também, com certeza absoluta, dos clientes, né? Porque, com certeza, a coisa acontece mais rápido a partir disso, né? E aí, seja muito bem-vindo, doutor Eric. Prazer tê-lo conosco. Sempre um prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa. Que alegria, André, estar aqui ao seu lado, mais uma vez, ao lado do meu velho amigo Edivan Martins. É um prazer imenso poder falar de um tema tão correto, né? Sim. Hoje nós vivemos sobre a égide da inteligência artificial e vamos chegar ao topo quando entrar em 2033 a computação quântica. Vai acabar a inteligência artificial e começaremos computação quântica. Então o mundo está girando em torno disso e as pessoas não têm como se livrar. É algo irreversível. É as revoluções, né? Nós tivemos vários marcos epistemológicos de revoluções e uma que nós estamos vivendo é essa. A inteligência é a era da inteligência artificial. Hoje a gente diz que não existe guerra bélica. A guerra que a gente vê no mundo é uma guerra de elétrons, né? Na verdade, a inteligência artificial é uma grande disputa do mercado no mundo. Então você tem, por exemplo, Donald Trump, que quer tomar a Groenlândia. Ele quer tomar a Groenlândia por que ele quer tomar a Groenlândia? Por causa de minerais? Não, ele quer tomar porque lá a temperatura, para você poder trabalhar a computação quântica, você precisa de uma temperatura muito baixa, menos 273 graus, quase o zero absoluto, né? Então o que ele faz? Ele está indo para essa área porque é lá onde ele quer desenvolver os grandes projetos de computação quântica. Então Sim. É por isso que ele quer anexar 60% das patentes no mundo de computação quântica hoje é da China. A China é que detém 60%. Então a grande guerra nós já estamos passando dessa fase de inteligência artificial e já estamos entrando em outra. Em 2033, por exemplo, nós não teremos mais o WhatsApp, porque a criptografia vai desaparecer. A computação quântica vai fazer que não exista mais criptografia. Você vai estar trabalhando por outros métodos de proteção. Sim. O blockchain, como ficará o blockchain, que hoje é o grande marco de tudo isso? Vai desaparecer, porque não terá criptografia em 2033. Então a gente tem que entender que as pessoas... nós fazemos parte, Andressa e meu amigo Edivan, de uma geração de transição. Os meus pais não fazem ideia do que seja, assim, estão tentando entender o que é inteligência artificial, isso que nós estamos trabalhando hoje. Mas os meus filhos, os meus netos, já vão estar numa geração de que vão ser julgados por um juiz robô e para eles vai estar tudo ok, porque é a geração deles. Então, acho que a gente tem que estar muito atento às manipulações, a gente tem que estar atento ao lado ruim da utilização desses meios, mas tem muita coisa boa, como você disse aqui na abertura do programa, que é o uso, por exemplo, para o bem, para facilitar. A Espanha não utiliza o nome inteligência artificial, ela usa inteligência acessória, porque, na verdade, não é uma inteligência artificial, né? Você imaginar que inteligência artificial é algo em que é a maior probabilidade, quando a gente pergunta a alguém, ou ouvinte, se eu fizer a seguinte pergunta, o céu é... Todo mundo vai pensar logo assim, azul, porque a maior probabilidade é de nós dizermos que o céu é azul.
É assim que funciona a inteligência artificial. Ela usa do pretérito, ela usa do que já existe. E ela faz a combinação do que é mais provável que você quer receber. Então, quando a gente pergunta assim, o céu aí todos nós dizemos é azul, é o que a inteligência artificial faz quando você pergunta. ChatGPT, me diga isso. Ele vai na maior probabilidade da raspagem que ele faz numa internet e te dá a resposta. E se você não souber dominar isso, você vai ser dominado pela inteligência artificial e ela vai passar e lhe dar muitas alucinações, não vai ter acurácia, coisas que você precisa ter, sobretudo na nossa área jurídica, um grande cuidado. Então, a nossa vida, ela está a partir de uma automação, quando você vai num banco, quando você vai... Essa história dos aposentados que a gente estava conversando agora antes, por exemplo, esses descontos, tudo isso é por meio de automação. Sim. E quem faz para o mal precisa fazer para o bem. É mais ou menos isso que nós vivemos nessa era da inteligência artificial. As técnicas, os julgamentos ficariam mais próximo da justiça se todos os processos forem julgados por robôs? Edivan, nós temos 4 modelos no mundo de ordenamento jurídico. Nós temos 4 modelos. Nós temos o islâmico, nós temos o asiático, nós temos o civil law, que é o nosso, e nós temos o common law. Nesses dois primeiro, o Asian law e o Islamic law, eles usam muito a questão da religião. A inteligência artificial não vai entrar nesse sistema. O common law é um sistema em que você trabalha muito com o diálogo. Você precisa dialogar. E o civil law, você precisa ter a ideia do que vai acontecer. Então, o nosso é o legislador brasileiro quem diz a você o que é o acontecimento. Ele valora o fato social. Por exemplo, atravessar num sinal à meia-noite. No civil law, que é o nosso, do Brasil, você se atravessar, você vai ser multado. Lá na Ponte de Igapó, como você acabou de falar, se alguém atravessar, vai ser multado, porque é civil law que tem uma lei prevendo que é proibido você ultrapassar 60 quilômetros em tal horário. E isso é previsto por quem? Pelo legislador. É o legislador quem prevê. Mas no common law, que é o americano, Nova Zelândia, Austrália, Japão, essa ideia, Inglaterra, você vai ter o quê? Você vai ter essa probabilidade mais de precedente conversando com o juiz. Você pode chegar para o juiz e dizer, olha, eu ultrapassei realmente 60 quilômetros, porque eu estava levando meu filho que tem câncer, estava levando para um tratamento, ali é uma região perigosa, eu não podia de noite passar numa velocidade de 60, e o juiz manda arquivar a sua ação. Então quem valora é o juiz, não é o legislador. No nosso caso, quem valora é o legislador. E a inteligência artificial, ela trabalha do passado. Então ela pega isso que já foi valorado e que existe na lei e passa a aplicar. E aí eu digo mais a você. No ambiente que tem muitas câmaras como nós estamos vivendo, tem um acidente de trânsito, um carro bate no outro, etc e tal. Como é que se resolve isso? Através de perícia. Não é um juiz que vai julgar. O juiz, ele vai dizer, como é que está essa perícia? Ah, a perícia diz que a culpa foi de Edvan, a culpa foi de Andresa. Beleza. Eu preciso de juiz para julgar algo absolutamente técnico. A inteligência artificial faz essa análise e diz, julgo procedente a favor de fulano ou de Beltrano. Por que isso? Porque é algo muito técnico e é algo que já foi valorado pelo legislador. Então, a maior preocupação que nós temos é poder regular essas inteligências artificiais. A Europa, alguns países da Europa, é civil law, tanto que nós herdamos. E eles regulamentaram. Nós no Brasil não regulamentamos ainda, porque a gente fica dizendo, não, isso não tem problema, e vai levando com a barriga. O sistema americano não fez essa regulagem porque ele é common law, ele não precisa regular. O juiz lá não tem PJE, como nós temos, processo eletrônico. Lá você tem que peticionar no papel, você tem que conversar com o juiz e tem que explicar não só o fato, mas as circunstâncias daquele fato. Então a inteligência artificial ela não consegue fazer isso. Mas no civil law, que é o nosso ordenamento jurídico, ela pega a legislação de trânsito, pega a perícia que foi formulada, ou analisa as imagens Sim. e diz, bom, naquele instante, quem passou o sinal vermelho foi fulano. E a própria inteligência artificial pode simplesmente dizer. Então, nós passamos, para quem vive no civil law, a uma transição que daqui a instantes nós estaremos, sim, sendo julgados, alguns até em academia, né? Ou acha que é o maior absurdo. Mas, gente, vamos aguardar. Edvan, em 1959, o juiz tinha que fazer a sentença à mão. E um juiz em Minas Gerais fez a sentença numa máquina de datilografar.
veio um acórdão do TJ de Minas Gerais e anulou a decisão desse juiz, dizendo que o juiz não podia ter proferido a decisão dele por máquina datilográfica. Tinha que ter sido feita à mão. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Imagina. Meus filhos não sabem o que é máquina datilográfica, Sim. certo? Porque é de uma geração de 2000 para cá, ok? Meus pais, que é de uma geração da década de 50, de 60, o que é que acontece? Eles não sabem direito o que é inteligência artificial. Então essa história de dizer, um robô, ou não posso usar a inteligência artificial, não, isso é igual a máquina de escrever. Que o Tribunal de Minas Gerais anulou a decisão do juiz porque fez numa máquina de escrever. Ele tinha que fazer de próprio punho. Então nós estamos vivendo isso. E aí vem as aberrações. Não é só no Brasil. Você tem casos, por exemplo, de um advogado nos Estados Unidos que foi fazer uma ostentação oral e botou uma inteligência artificial. Só que lá o juiz parou e fez uma grande repreensão. Olha, você não faz isso é uma questão educativa. Você não pode dar esse exemplo. Fez um sermão. E nós, no Brasil, nós não estamos acostumados a sermão. Nós vivemos uma crise de autoridade. A gente não quer ouvir um sermão de um policial, a gente não quer parar numa blitz, a gente se chateia se alguém... A gente não quer ouvir nem o sermão do padre, que a gente acha que o padre está falando demais. Então o Brasil tem uma cultura de não querer. Mas no sistema americano isso aconteceu. Um advogado usou uma sustentação oral. Parou o julgamento, não houve mais julgamento. Foi um sermão de quase 1 hora explicando... E já um senhor explicando ele por que ele não poderia dar esse exemplo e tal. No Brasil houve a mesma coisa. Falou ali 2 minutos, desligou e acabou. E o julgamento continuou. Então, tanto você tem questões que sabem utilizar, e aí você tem advogados que sabem utilizar, e nem sempre é o GPT, né? Você tem vários outros instrumentos, Gemini, né? Você tem vários o Claude, que é o melhor para a redação, é a inteligência artificial. Os mais usados hoje ficam por conta das ferramentas de criação e análise de dados? Hoje, para advocacia, você tem que criar o pensar e o detalhe desse acontecimento. Você pode, inclusive nos artigos científicos, algumas revistas internacionais, ela admite que você use a inteligência artificial desde que você coloque no final que você utilizou, mas apenas para organizar aquele seu pensamento ou estruturar aquele seu pensamento. Só que no Brasil os advogados resolveram mandar a inteligência fazer tudo. Aí alucina com jurisprudências que não existem, cita várias jurisprudências. Teve um caso agora no TST, muito repercutivo, que o ministro Fabrício, que veio da advocacia, condenou o advogado porque estava citando jurisprudência que não existia. Então você pode utilizar, como os espanhóis pensam, não a inteligência artificial, mas uma inteligência acessória, que é o termo mais correto. Ele é acessório, você produz a sua petição, faz o que você precisa em termos de técnica e peça a inteligência para fazer a reestruturação, para fazer essa revisão, para fazer um gráfico, para fazer um organograma. Isso é acessoriedade. Mas pensar que a inteligência vai fazer a sua petição é diferente do julgar. Nós temos a Justiça Federal e nós temos inclusive o Tribunal de Justiça. E a gente tem que fazer um grande elogio ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, porque as pessoas não costumam, no Rio Grande do Norte, elogiar a sua própria terra. E nós temos um tribunal que tem o GPS MED, que é uma inteligência artificial que ajuda o executivo, que nacionalizou. Você tem um laboratório de inovação no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, que vem trazendo, inclusive, ferramentas. E o coordenador desse setor é Gerânio. Gerânio tem um aplicativo agora. Entrevistamos ele aqui semana passada. Sim, Pronto, sim. então você tem. Sobre uma ferramenta nova, Isso, né, de acesso e ferramenta. transparência. E a gente, como advogado, não adianta só criticar, a gente tem que enaltecer o trabalho dessas pessoas, porque o TI, esses técnicos essa tecnologia, eles não aparecem, eles não se vendem, eles produzem tudo isso. Por trás de tudo isso tem muita energia, por trás de tudo isso tem muito neurônio, tem muita rede neural trabalhando para criar outra rede neural. Sem e a gente dúvida. não elogia. Então o Tribunal de Justiça ele tem essas ferramentas que assessoram. E eu acho que o advogado ele tem que saber utilizar. Não é só dizer, vou pegar aqui o ChatGPT, me diga isso aqui. ChatGPT, me acha isso aqui. Não é, você tem que primeiro treinar a inteligência. Sim. Depois que você treina, você tem que saber construir o prompt. Não é ir na internet e compre 14 mil prompts. Meu amigo, isso é a própria inteligência que fez. Você tem que saber fazer. Então, se você não tem controle linguístico, se você não sabe linguagem nos 3 planos, pragmático, semântico e sintático, e você não sabe trabalhar, você vai ver que a inteligência artificial ela não trabalha nem no semântico, nem no pragmático. A inteligência artificial ela só trabalha no plano sintático. Então, se eu não sei trabalhar, e não sei nem que esses planos existem, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial? Aí vem os erros, aí vem os absurdos, aí isso entra
para toda, digamos assim, a gente está na Assembleia agora com um curso, esse curso da Escola da Assembleia, aqui vai meu abraço para o professor Marinho, que é o diretor da escola, sobre inteligência artificial. E Carlos Wagner foi na aula passada e hoje vai ser com o professor Marcos Bruno, e é interessante como a gente constrói a perspectiva de que é de você que vai sair a linguagem, é de você que você vai construir. Porque se eu botar um prompt agora aqui, se nós abrirmos o chat GPT, todos os ouvintes abram o chat GPT e façam a mesma pergunta, ele vai dar respostas diferentes. Porque cada um dos chats da gente está sendo treinado de forma diferente. E é esse o cuidado que você tem que ter para poder acertar no seu prompt. E não prejudicar e diminuir isso, é aumentar a acurácia, né? Diminuir os erros, para não deixar ele fazer essa alucinação. E quando a gente fala de ética, doutor, como é que a gente trabalha isso, né? Nesse momento em que às vezes as pessoas utilizam, outras não, mas que com certeza absoluta o futuro nos leva para esse momento em que há uma simbiose ali entre uma coisa e outra, né? Como é que a gente irreversível, né? Isso é irreversível. O IMD, o Instituto Metrópole Digital, que tem a direção aí do professor Ivonildo, ele tem uma especialização, uma pós-graduação, e o interessante é que o meu módulo é de dilemas éticos, então você veja que a pergunta mais do que pertinente é exatamente em cima de dilemas éticos, onde você tem nessas especializações 25 alunos de TI, da tecnologia, e 25 alunos de direito, e eles começam a ter a mesma aula. E os dilemas éticos, a grande preocupação que nós temos é que nós já estamos entrando com a própria máquina produzindo ética. Então você imagine o que é uma máquina produzir a sua praxis. Aquilo que você pensa, que você valora, que você faz, a máquina já está fazendo. Porque quando você vai para uma inteligência, quanto mais tempo você passar numa rede social, mais tempo, mais dinheiro ela ganha. É o engajamento que faz eles ganharem dinheiro. E aí o único lugar onde, no dilema entre ódio e amor, onde o ódio sempre vai ganhar, são as redes sociais. O hater faz você impulsionar mais e faz você engajar mais. E aí é onde entra a discussão ética. A gente teve agora um grande debate agora com o padre Fábio de Mello, já tinha sido com o Leandro Carnal, e agora com o padre Fábio de Mello, naquela cafeteria. Sim. E ele diz isso, quer dizer, veja uma pessoa na carga de leitura que um padre tem, sobretudo o padre Fábio de Mello, ele faz essa aberração de como o ódio consegue superar. Por quê? Porque é o que engaja. Então a ética desaparece quando o que eu quero engajar. Então eu pratico ilegalidades, eu pratico crime, eu vou para lugares que arrisco a minha vida. As pessoas arriscam a vida para ter engajamento. E esse engajamento ele faz com que você quebre o nível, digamos, mediano de ética na convivência social das pessoas. E essa sociedade, ela aceita isso. O grande problema é a sociedade aceitar. E você entra num outro problema quando a inteligência, ela capta o seu gosto, o seu pensar, o seu ser, e você começa a ter afetos, por exemplo, como o bebê reborn. Sim. Alguns chamam o boneco reborn, outros chamam o bebê reborn. Na verdade, a sociedade está aceitando isso. Para mim é algo estranho, eu jamais faria, mas eu tenho que respeitar e tem que se estudar que fenômeno é esse que faz as pessoas acharem que um boneco vira bebê. Isso. E cria um afeto e quer que batize, e quer levar para uma... Psicologicamente, gente. O vereador Pretati fez uma lei para cuidar das pessoas que cuidam dos bebês. Pois é, então eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para o nível de dependência que está chegando a essas inteligências artificiais. Porque as redes sociais, com 50 curtidas, quando você para o seu timeline do Instagram, por exemplo, com 50 paradas, ele sabe todos os seus gostos. Qual é a cor que você gosta, qual é o que você está vendo, e ele começa a mandar para você aquilo que você está parando a sua timeline. Com 250 paradas da sua timeline, ele chega a saber qual é a sua preferência sexual. Você imagine algo tão íntimo de uma pessoa, a inteligência artificial ela consegue saber exatamente as suas preferências, Edvan. Por quê? Porque você deu uma parada de 250. Já é suficiente para ela entender aonde você vai chegar. Então, eu acho que se não souber dominar e simplesmente jogar as redes sociais e entrar e achar que é isso, que é simplesmente que você está dominando, na verdade você está sendo um grande escravo das grandes big techs que estão ganhando muito dinheiro, né? Muito dinheiro com vocês, trabalhando, curtindo, compartilhando esses acontecimentos. Então, a inteligência artificial ela é algo que ela é muito difícil de ser compreendida, não é fácil como todo mundo acha, e mais difícil ainda de ser trabalhada. E o judiciário tem que ter esse cuidado. O ministro Barroso baixou uma resolução dizendo
que não pode ter julgamento com uso de inteligência artificial. Aí, já que você está fazendo enquete, eu pergunto aos magistrados que estão nos ouvindo, quem é o magistrado que não usa a inteligência artificial? Todos usam. Então foi feita uma norma para ser descumprida? Foi feita uma norma para ser descumprida, porque o ministro Barroso achar que a magistratura não vai usar a inteligência artificial com os advogados na velocidade que estão, sim, não é? Nós estamos criando setores dentro do escritório só para o uso da inteligência artificial no sentido do bem, de analisar, fazer jurimetria, analisar jurisprudência, analisar norma de decisão, padrão de decisão de juízes, e com isso você vai facilitar o andamento do judiciário. Mas proibir é uma norma penal em branco. Você não consegue proibir que se use hoje inteligência artificial no sistema civil law, como eu disse no início do programa, que é o nosso sistema. E para proibir também, né, doutor, tem que ter alguém que fiscalize, né? Você sabe que na China, eles usam tanto a inteligência artificial e tem tantas câmeras que não existe humano suficiente para controlar as câmeras. Então, se na China você atravessar a faixa de pedestre, tem a faixa de pedestre, aí você atravessa fora da faixa de pedestre, com 24 horas chega a multa na sua casa, porque você atravessou uma rua sem ser na faixa de pedestre. Então, você veja o nível do uso da inteligência artificial. Por isso que China e Estados Unidos estão nessa grande guerra. Sim. Ah, eu quero a Groenlândia, lá é frio, vamos trabalhar computação gráfica. Não é essa história de minérios, como se fala. Não, é porque lá é frio. É lá onde você vai ter essa grande produção da computação quântica que vai substituir a inteligência artificial. Um abraço aí pro doutor Erval Sampaio, na escuta do nosso programa, mandando um abraço para você, doutor Eric, e para todos nós da Jovem Pan. Muito obrigada. Dos bons juízes brasileiros se chama nosso Erval Sampaio. Será um dos nossos convidados nesses dias aqui para tratarmos também de assuntos aqui bacanas ligados à justiça, participação da magistratura e tal. E dá para calcular já o índice do uso dos profissionais do direito, dos operadores do direito na questão da inteligência artificial? A gente não tem ainda uma perspectiva de levantamento. Mas pela convivência, você vai para, por exemplo, eu estava em São Paulo agora, na palestra de quinta-feira, e eu falei sobre um desses temas, né? E tava o professor Michel Temer, a professora Maria Garcia, Roberto Rosas, tinha muita gente assim de várias gerações, novas, e professores de direito constitucional, digamos assim, os precursores do constitucionalismo brasileiro. E todos eles utilizam nos seus escritórios, utilizam nos seus pareceres essa estruturação, né? Eles produzem e muitas vezes o que um estagiário, por exemplo, faria em uma semana, a inteligência artificial faz em segundos. Então, a figura do estagiário, eu digo muito no meu escritório, eu digo muito assim, o seguinte, olha, aprenda a trabalhar o chat, aprenda a trabalhar o Gemini, aprenda a trabalhar o Claude, porque senão você vai ser substituído por eles. Sim. Enquanto vocês estiverem trabalhando com a inteligência, assessorando o trabalho de vocês vão estar ok. Mas depois disso, o médico, por exemplo, Adivan, se você fizer um levantamento hoje do médico, o que é que acontece com a medicina? Hoje você tem o cliente muito mais, o paciente quer muito mais ouvir o médico, porque o diagnóstico já foi dado pela inteligência artificial. Uma imagem lá, ela tem uma pesquisa, ela deu 100% de acerto em todas as imagens. Na pesquisa agora foi inclusive na Inglaterra. 100% de acerto. Mas o paciente não vai querer aquele resultado frio. Ah, você tem tal doença, você tem tal diagnóstico. Ele quer chegar lá para o médico e dizer, sim, doutor, eu tenho, a inteligência artificial disse isso. Mas o senhor, o que é que o senhor acha? O senhor usaria esse método para o senhor? O senhor aplicaria isso para a sua família? Se fosse a sua esposa, qual seria o... Esse contato, essa retórica que a inteligência artificial não substitui, essa retórica entre você e o médico não vai ser substituída, assim como esse índice que a Adivan está levantando. Eu acho que todos os advogados, todos, sobretudo os de última geração, esses novos advogados que estão chegando aí no mercado, eu digo, porque como eu tenho muito contato com jovem advogado, eu que saio da faculdade, né, e a UFRN aprova muito, eu acho que a nossa aprovação é a maior no estado de exame de OAB, e mandar um abraço aqui para todos os alunos, que eu tanto quero bem, tanto admiro os meus alunos, e eles sempre estão usando. Então eu diria a você, Adivan, que isso é uma casa acima de 95%. Talvez os mais velhos estejam pedindo para que alguém utilize e ele não vai utilizar. Mas hoje você está no céu, você bota aqui o Meta, está no teu WhatsApp, tem lá a inteligência artificial.
Nem todo mundo usa do Meta. Mas você tem um chat que você baixa e usa da inteligência. Você tem um Gemini. Então, onde você for, você tem essa inteligência artificial sendo usada. Então, os advogados estão no uso muito forte e algumas profissões realmente vão desaparecer. Eu digo a vocês o seguinte, quem imaginava de nós que o táxi ia desaparecer? Quem é que imaginava que, nós não vamos ter mais táxi? O táxi hoje está virando Uber. E o Uber hoje, ao invés de estar comprando carro, quem tem Uber, ao invés de estar comprando carro, já devia estar raciocinando com a nova ferramenta, porque na China, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, você chama o carro, ele vem sem motorista, você digita a senha que você recebeu no seu celular, entra no carro sem motorista e vai para onde você quer. Isso está já nas grandes capitais de centros, como na China e nos Estados Unidos e na Europa. Vai chegar já no Brasil. Então, essa ideia de que você não imagina que ia acabar táxi, acabou. Hoje você qual é a sua comodidade? Você sabe, na hora que você chama o Uber, qual é o preço que você tem, qual é o roteiro que você vai fazer, quanto tempo você vai chegar, qual é o tipo do carro que vai chegar. Então, a tendência é todo mundo ir pro tal da história do Uber. Se quiser não pagar, nem paga, né? Paga. Paga na próxima. Tem que ter esse cuidado, né? Tem alguns detalhes hoje em dia que tem que prestar atenção mesmo, né? Então é isso que eu acho, as novas perspectivas que nós vivemos, o advogado acima de 95% está utilizando, nem que seja para consultas rápidas, mas está utilizando. Alguns exageram e erram quando manda fazer aquela petição. Antigamente você procurava modelos de petições no Google, aí estava lá não sei quantos modelos. Hoje você fica procurando comprar prompt, também não deve se fazer isso. O prompt quem cria é você, o treinamento da sua inteligência é você que faz. Não misture receita de bolo com pesquisa jurídica na mesma inteligência. A sua inteligência é para ser um assessor jurídico, a sua inteligência é para ser um assessor acadêmico, é para ser o quê? E aí você começa a treinar a sua inteligência para isso, e o prompt é você que constrói. Então, eu acho que a vida, ela está passando a dar essa praticidade e essa velocidade. Por exemplo, eu vou viajar, eu não preciso mais estar entrando no app da Latam ou da Gol, não sei aonde. Eu vou na minha inteligência artificial, que me ajuda bastante em horário, em preço, em tudo. Eu vou lá, faço o carregamento e ele vai me trazer todas as minhas comunidades numa velocidade. A Globo, há uns 2 anos atrás, o jornalismo Globo baixou uma resolução, já que a gente está no ambiente de jornalistas, sobre a questão do dilema ético que a Andresa trouxe. Ele traz todos os manuais. Ele tem um manual que está até no site da Globo. O manual, eu digo isso que eu utilizei para trazer como exemplo, né, nessa aula que eu leciono lá no IMD, na UFRN. E ele tem todas as questões valorativas do que você não pode usar em termos de redação. Porque se você dá o tema, carregar com algumas coisas, ele escreve. ChatGPT, fala sobre a entrevista de Eric, Edivan e Andresa que aconteceu tal hora na JP, papapá, e ele vai e faz um release. É justo isso ser? É correto? É ético? É moral? Então, essas discussões, a Globo padronizou sem nenhuma propaganda de emissora, mas tem a primeira padronização. Depois veio a Folha de São Paulo, que tem lá também o manual de como você usar a inteligência, veio o Estadão, aí todas as outras fizeram. Vai seguindo o fluxo, né, doutor? O Gonzaga Costa está dizendo, muito bom o programa, parabéns, muito obrigada, Gonzaga. O Walter Soares também de Almeida está aqui conosco e está pergunta para ele o que é o direito natural e qual a relação do DN com o Estado laico. O que é o direito natural, doutor? O direito natural, isso foi uma grande discussão do justnaturalismo há muito tempo atrás. E São Tomás de Aquino é o primeiro a inserir Deus dentro do direito. Até então ninguém falava em Deus, era um positivismo muito forte, muita norma. E aí vem São Tomás de Aquino, que foi genial, digamos assim, a igreja muda, ele não era sequer padre, ele não era sequer sacerdote. Ele já passa a ser sacerdote já velho, mas ele revolucionou, digamos assim, essa combinação entre religião e ciência. E tem ele que está perguntando sobre direito natural, tem um diálogo entre Ratzinger, né, que foi o Papa, emérito, tal, Ratzinger, e Habermas. E os dois discutem o que é que influencia, se é o direito que influencia a ciência, ou se é a ciência que influencia o direito na interceptação da religião. Sim. Então, o justnaturalismo é algo muito ligado a esses valores, que são valores de doxa. Por exemplo, eu não discuto o mistério da religião, eu não discuto se um padre vem aqui e dizer, eu vos batizo, eu sou batizado e vou para o céu, eu vos declaro marido e mulher, eu sou casado, não tem quem
quem evite. Então, esse justnaturalismo é algo que traz uma força muito voltada para a doxa, para valores, né? Para essa área da região que nós temos deôntica que existe, onde você passa a acreditar naquilo. E aí São Tomás de Aquino insere Deus dentro do direito. O direito passa a falar que existe uma força maior, uma força natural, um acontecimento que não se evita, que é o chamado justnaturalismo. Então, esse direito natural ainda existe em corrente, sobretudo no direito canônico. Nós temos um professor taumaturgo aqui, que era um grande especialista em direito canônico. E isso é algo que, com a evolução do positivismo, e hoje chegamos a uma nova perspectiva, que é o neoconstitucionalismo, o justnaturalismo sequer é falado, é apenas... Foi uma grande contribuição filosófica para o avanço acadêmico, né, e doutrinário que nós temos hoje na ciência do direito. Então, se nós formos analisar, assim, eu falaria a manhã inteira sobre justnaturalismo, sobre direito natural. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, o neoconstitucionalismo, ele tem sobre duas grandes vertentes, que é você trabalhar sobre valores, que é o valor moral, e esse valor moral ele vai ter que estar adaptado a essa nova perspectiva, que é a inteligência artificial. Como eu tenho, a pergunta que você fez, Andresa, como eu tenho não ofender os meus limites éticos, como eu não vou ofender os meus limites éticos, e ao mesmo tempo vou precisar usar algo frio, calculado, de prognóstico certo, porque ele vai me dar probabilidades, dentro desse dilema que é algo que é só meu, porque a ética é praxe, é aquilo que eu faço. A minha ética talvez não seja a sua ética, mas a ética do coletivo tem que ser aprovada por essa sociedade. É a legitimidade pelo procedimento, que Haberle é outro doutrinador, não é Habermas, é Haberle, ele traz essa ideia que você legitima pelo procedimento coletivo. Então a ética passa a ser, digamos assim, aceita por todos nós aqui dessa sala num determinado comportamento. Como eu vou utilizar isso? Né? Só para eu trazer do direito ao assunto, Edivan, ele está dizendo que a IA é uma excelente ferramenta para revisar petições, oferecer sugestões para aperfeiçoar, mas o advogado nunca deveria deixar que a IA faça todo o trabalho. O lado humano do advogado deve se manter. Exatamente, é porque nós vivemos no civil law e tem essa diferença do common law e civil law que eu expliquei. Só para finalizar, Edvan, que a gente não foi nem pro intervalo ainda. Direto. O nosso Walter Soares aqui está dizendo, Xandão se lascou, terá o CPF cancelado. Um comentário aqui do nosso. Falar em Xandão, a gente vive, a justiça hoje sob a égide de, pelo menos, alguns segmentos de muitas críticas, né? Por conta de alguns posicionamentos, de concentração de poder, enfim, vamos falar aqui do Supremo Tribunal Federal. É possível essa migração aos poucos? Será se o Conselho Nacional de Justiça vai criar aí uma robotização paralela para medir com as sentenças e os posicionamentos de alguns juízes que às vezes extrapolam a sua competência? Nós temos, Edivan, alguns países do mundo têm o Conselho Nacional de Justiça, como você bem trouxe, mas o que nós vivemos, o que a gente tem que entender é essa crise de autoridade, né? As pessoas não respeitam decisões judiciais. Ela é algo muito difícil de ser aceita, sobretudo quando é contra você. E aí, se nós buscarmos vários exemplos, não só local, não só regional, como de Brasília, e é essa a perspectiva, você vai ter, na verdade, uma grande discussão anterior. Porque nós estamos discutindo o fim, nós estamos discutindo assim, é abuso de autoridade, o que ministro A, B e C está fazendo, a gente está discutindo o fim. Mas nós precisamos discutir o início, para poder entender se é ou não abuso de autoridade, ou se a democracia vai exigir determinadas condutas. Né? Se você analisar do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pragmático, a gente tem que analisar o que é que está de errado, porque até um certo tempo atrás, o ministro andava de avião e não tinha nenhum problema. O ministro andava, passeava, ia para onde ele queria, as pessoas, ministro, cumprimentavam, batiam foto. De um tempo para cá, os ministros passaram a ser hostilizados. Por que eles passaram a ser hostilizados? O que é que muda nesse valor de sociedade? E então você tem um aspecto sociológico, como você tem um aspecto jurídico. No aspecto jurídico, todas as decisões que estão sendo tomadas, elas são decisões legítimas. Ela tem legitimidade
pelo ordenamento jurídico. Se ela é certa ou errada, isso é julgamento de valor de cada um de nós. No aspecto jurídico, ela tem um devido processo legal, do qual tem todas as defesas, e do qual essas defesas vêm uma decisão com a fiscalização do Ministério Público. Juridicamente, eu não tenho o que discutir. Agora, no aspecto pessoal, ou no aspecto ideológico, filosófico, você escolhe por qual parâmetro você quer discutir. Aí eu posso debater. Mas, juridicamente, qual é o erro que existe? O que é que está havendo? Porque está havendo abuso de direito, está havendo abuso de autoridade. Bom, isso é no aspecto jurídico, em que sentido? Então, quando você faz uma análise, e aí se você me perguntar qual é a sua opinião pessoal, eu acho que o juiz ele não pode investigar, acusar e julgar. Isso é fato. Se isso está acontecendo, é uma anomalia no sistema. Ponto 1. A minha opinião pessoal. Mas a opinião jurídica é de validade. Tanto é de validade que a OAB não fez nenhuma prospecção, as entidades civis estão caladas, o brasileiro não vai para a rua. A última vez que o brasileiro resolveu ir para a rua foi para destruir Brasília. Então você não está, você está protestando cidadania, exercício de cidadania, porque nós não vemos isso, a gente não vê o brasileiro indo protestar. Na Argentina, você vê mãe batendo panela, você vai para a rua. O brasileiro, o que é que nós estamos fazendo para mudar esse exercício de cidadania? Eu estava dizendo isso em São Paulo agora, quinta-feira. Qual é o valor cidadania para nós? Isso que está acontecendo no judiciário. Qual foi a movimentação de alguma entidade civil organizada com relação a isso que está acontecendo? Nenhuma. Fora os haters que vão aqui para a internet por questões ideológicas e usam a inteligência artificial, usam os bots para impulsionar mais ainda, né? Então esses bots dão esse engajamento maior, mas nós, cidadãos, o que é que nós fazemos para opinar ou para expressar coletivamente se o ordenamento está correto ou não? Não faz. Mas o hater, ele perde a proporcionalidade, entra num viés de pessoalidade, vai estuprar a esposa do ministro, vai matar a filha do ministro, vai desejar morte. É isso, é esse tipo de avanço civilizatório que nós precisamos. Com isso se perde razão. Então não reclame do que vem sendo feito, porque no direito como na vida, isso é a lei da física. Toda ação vem uma reação muito forte. Exato. O que está acontecendo não é por um impulso oficial, é porque alguém provocou e alguém está esperando esse retorno, e aí da forma como está vindo realmente com uma força muito grande, sem perspectiva de que haja mudança a curto prazo. Pois é, gente, nossa conversa está maravilhosa aqui. Olha, a gente podia continuar conversando aqui um tempão. Mas vou agradecer demais ao professor Dr. Eric Pereira, trazendo aqui essas perspectivas sobre a inteligência artificial, não só o ChatGPT, né, mas a inteligência artificial como um todo. Tem outros, né, aspectos aí da inteligência que a gente precisa, assim, discutir.